Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Famílias do Reino. Nós estamos aqui numa sequência de mensagens falando sobre família, começamos sobre as famílias do Gênesis, e hoje nós vamos falar sobre a tentação de acharmos que aquilo que é proibido sempre é melhor, e para isso nós vamos usar o texto de Gênesis 3, que fala justamente sobre a queda do homem e da mulher, em especial naquela única situação específica que Deus houvera dito para eles não é? Bom, todos nós conhecemos a história bíblica, diz a Bíblia que o Senhor Deus criou todas as coisas em 6 dias, no último dia ele criou o homem para governar sobre essas coisas que havia criado, e o Senhor Deus faz, dentre tantas situações, com que esse homem, justamente junto com a sua esposa, pudessem viver num lugar chamado Jardim do Éden, também denominado por muitas pessoas como lugar de delícias, como paraíso. E esse homem foi colocado ali e Deus disse, como eu costumo afirmar, todos os sims possíveis para esse homem e para essa mulher, mas ele disse um único não. Ele afirmou que vocês literalmente não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, para que vocês não sejam conhecedores daquilo que porventura possa gerar morte para vocês. Só que nós sabemos que, infelizmente, isso não veio a ocorrer e o homem acabou caindo. Quando eu falo homem, estou falando do casal, veio a cair nessa transgressão de desobedecer a Deus e isso trouxe uma série de consequências para eles que consecutivamente chegou até nós também. A primeira reflexão que nós podemos fazer desse texto de Gênesis 3 é que a obediência a Deus, não é? Com certeza evitaria não apenas a queda, mas evitaria também múltiplos transtornos. E a ordem era simples, a única coisa que esse casal precisava fazer era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas como nós costumamos dizer nos dias de hoje, eles preferiram o proibido, e muita gente afirma, né, que o proibido é muito melhor, parece que o proibido traz consigo algumas sensações que aquilo que é permitido não traz. Infelizmente, desde muito novos, nós somos quase que doutrinados a pensarmos dessa forma, que o proibido vai nos trazer algumas sensações que o permitido não traz. E é por isso que nós muitas vezes ultrapassamos sinais vermelhos e literalmente transpomos os limites que são colocados para a nossa própria vida. Agora, se Deus disse que não era para que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa que Deus sabia o que estava falando e o que estava fazendo. Deus sabe todas as coisas e, evidentemente, ele tinha plena convicção de que se eles desobedecessem, muitas coisas ruins poderiam literalmente acontecer com eles. Nós não podemos, inclusive, por conta dessas circunstâncias, nós tiramos como lição, nós não podemos ficar discutindo com o pecado e muito menos comungando com o pecador. O Salmo 1 vai trazer muitas reflexões a esse respeito. Nós, inclusive, vamos chegar ao momento de estudarmos os Salmos, mas se você ler o Salmo 1, vai nos mostrar que nós não podemos ter muita proximidade com o pecado, e isso nos remete consecutivamente e evidentemente a essa circunstância que aconteceu com Eva e Adão lá no Éden, em especial aí por conta da tentação efetivada pela serpente. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que se existe algo fácil de entrar no coração de uma pessoa, é a dúvida. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus havia dito que não era para fazer, mas a serpente chega colocando dúvida no coração de Eva. O que nós mais temos visto nos nossos dias são pessoas literalmente dizendo que as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, a vontade de Deus estão ultrapassados. E é por isso que essas pessoas estão literalmente malucas, inventando situações para suas próprias vidas, e infelizmente, às vezes, por conta de alguns movimentos pseudo-organizados, estão querendo empurrar isso em toda a sociedade, mas nós sabemos que os valores de Deus são eternos e não são negociáveis. Deus tem valores que são inegociáveis, não adianta. Enquanto nós vivermos aqui, os valores de Deus sempre serão os mesmos. E quando você quer ser leal a Deus, quando você quer ser fiel, infelizmente os opositores vão se levantar. Veja que, por exemplo, Adão e Eva tinham essa responsabilidade de serem fiéis e leais, e a serpente se levantou e conseguiu enganá-los. O que nós temos que fazer é justamente estar apercebidos dos nossos inimigos para que nós não caiamos nas suas armadilhas. Porque a dúvida, na verdade, ofende a Deus. Quando você duvida de algo que está na palavra, é como se você não acreditasse no caráter de Deus, e isso com certeza ofende Deus. A dúvida faz com que você possa, quem sabe, se tornar uma pessoa arrogante e prepotente, uma pessoa que acha que as suas próprias noções da vida são melhores do que aquilo que vem da parte do Senhor. Tanto é que a dúvida pode até querer fazer você ser igual a Deus ou maior do que Deus. Porque imagine que a serpente disse para Eva, Deus está aí tentando esconder alguma coisa de vocês para que vocês não sejam como ele. E tem muita gente querendo literalmente ser quase que Deus e outros tantos querendo ser maiores do que Deus, e Deus não aceita isso. A inocência com Deus, eu anotei aqui no meu prospecto, a inocência com Deus sempre será melhor do que qualquer tipo de conhecimento com os homens.
Então fique tranquilo, se você seja considerado uma pessoa inocente por acreditar em Deus, mas pode ter certeza absoluta que você está no caminho certo. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que nós temos que tomar muito cuidado porque nós somos tentados a flertar com o pecado. E aí, quando a dúvida foi colocada no coração da Eva, ela literalmente flertou com o pecado, né? Porque na verdade ela olha, repito, para aquela árvore, vê o fruto e diz, olha, nós não podemos comer porque Deus está escondendo alguma coisa muito boa de nós, né? E aí ela, infelizmente, fez com que, ao olhar para aquele fruto, ela pudesse enxergar algumas coisas que até então ela não enxergava. Ela viu que o fruto era agradável ao paladar, mesmo sem tê-lo experimentado ainda. Ela viu que era atraente aos olhos e ela viu que era desejável para obter conhecimento, principalmente mediante, não a fala de Deus, mas a sugestão da serpente, não é? E aí ela deixou de acreditar em Deus para rapidamente acreditar na serpente. E isso trouxe, então, repito, as consequências que nós conhecemos que duram até hoje, não é? Eu quero dizer para você que alimentar o pecado dentro de nós sempre vai nos levar a pecar, infelizmente. Alguns de nós, inclusive, por conta de uma má compreensão da vida, por conta de maturidade, nós modelamos algumas pessoas que vivem errando, que vivem pecando, que vivem desagradando a Deus, que vivem fazendo aquilo que se opõe a Deus e achamos que isso é extraordinário e, portanto, fazemos as mesmas coisas e, consecutivamente, vamos atraindo para nós mesmos muitos problemas. Adão, e aí nesse caso específico aqui, depois que a mulher erra, Adão acaba cedendo de modo muito passivo ao mesmo erro, né? Inclusive, alguns comentaristas bíblicos sempre questionam, né? Onde estava Adão quando a serpente a tentou? Porque a verdade é que o homem deveria estar ali muito próximo dela para proteger, e não estava. Não se sabe onde Adão estava. Mas quando ele chega e a mulher diz que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá daquele fruto para ele, ele cede passivamente e acaba então comendo daquele mesmo fruto, cometendo o mesmo erro que aquela mulher, não é? Então, na verdade, ele acabou cedendo e, infelizmente, isso fez com que ele tomasse algumas decisões para tentar fugir do seu erro, mas não teve como fugir. A quarta lição que nós podemos tirar desse texto é que a nudez traz consigo as suas consequências. Agora, evidentemente que a nudez é gerada por conta de outra circunstância anterior, não é? Porque o pecado trouxe o que para a vida daquele primeiro casal? Trouxe malícia, e a malícia, ela macula, e ela produz vergonha. Quando o homem e a mulher perceberam que estavam nus, eles resolveram fugir, eles resolveram se esconder. Anteriormente, eles não tinham vergonha nenhum do outro de estarem nus e não tinham vergonha de Deus. Quando Deus chega na viração do dia para se relacionar com eles e os chama, eles estavam escondidos. E por que estavam escondidos? Justamente porque estavam envergonhados por haverem cometido o pecado, não é? Então, nem sempre abrir os olhos, como muita gente quer que nós abramos, é tão interessante. Perceba que a sugestão de Satanás trouxe muito mais prejuízo do que benefício. Aliás, não trouxe benefício nenhum, não é? Pelo contrário, só trouxe prejuízos. Então, muitas vezes, a luz que alguém quer te oferecer pode ser apenas trevas disfarçadas. Tome muito cuidado com quem você anda e tome muito cuidado com as pessoas que você conversa para que você não ouça sugestões que são maldosas. Uma outra lição que nós podemos tirar é que vai chegar o momento do confronto. A Bíblia diz que o homem e a sua mulher se escondem e o Senhor Deus vem conversar com ele, não é? Vem conversar com eles. E quando o Senhor Deus chega para conversar com eles, eles estão escondidos e o Senhor diz, Adão, onde você está? É mais que evidente que Deus sabia onde é que Adão estava, mas ele queria que o Adão assumisse a sua responsabilidade e o Adão então simplesmente diz, nós estamos escondidos porque estamos envergonhados pelo fato de estarmos nus. E o Senhor Deus então faz uma pergunta que ele tinha a resposta, mas mesmo assim queria ouvir de Adão, e diz, então vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que eu justamente disse para que vocês não comessem, não é? Então Deus queria que literalmente o homem assumisse a sua responsabilidade, que a mulher assumisse a sua responsabilidade, mas não foi isso que aconteceu, e aqui tiramos mais uma lição para a nossa vida, não é? Na medida em que Deus foi conversando com eles, e o Senhor Deus foi interrogando para saber o que eles haviam feito, para que eles assumissem a responsabilidade, eles tiveram medo, né? Percebe-se pelo texto que o Adão está com medo de Deus. O Adão está com medo justamente porque ele ofendeu Deus ao desobedecê-lo. E automaticamente, naquele exato momento, ele estava desnudado, ou seja, ele estava literalmente com a sua vida completamente aberta diante do Senhor, de uma forma diferente de quando ele ainda não havia pecado. Ele então foge, e essa fuga é com certeza a consequência do pecado. Só que, na verdade, quando o Senhor o procura e diz o que você fez, ele transfere responsabilidade. Essa é a primeira transferência de responsabilidade dentro de relacionamentos matrimoniais.
O Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu que me levou a pecar. Então, na verdade, Adão está transferindo a responsabilidade primeiro para Eva e depois transfere para Deus. Porque primeiro ele diz, foi a mulher que me ajudou a errar. E depois ele diz, entre linhas, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria cometido esse pecado que cometi. Quando o Senhor Deus pergunta para a mulher, ela também transfere responsabilidades. E ela diz, não foi porque eu quis, foi Satanás. Ou seja, entre aspas aí, né? Na época ela não usava essa expressão, evidentemente, mas foi a serpente é que me levou a pecar. Então ela transfere responsabilidade para a serpente. Isso é muito comum nos relacionamentos de hoje. Nós costumamos muito nos vitimizar, não é? Nós gostamos muito de culpar os outros porque não queremos assumir a nossa responsabilidade. E aí nós sempre nos colocamos numa situação como se fôssemos a parte mais frágil. E no casamento, repito, isso é muito frequente. Quantas vezes, principalmente no meu caso, que lido tanto com casais, eu percebo essa transferência de responsabilidade em aconselhamentos. Quando um não quer assumir a responsabilidade, transfere para o outro, né? E uma coisa eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvidas, ou vocês dois mudam ou vão sofrer por resto da existência de vocês. A mudança num relacionamento matrimonial não pode vir apenas de uma parte, mas tem que vir das duas. Se Adão tivesse assumido sua responsabilidade desde o começo, com certeza a situação entre eles e Deus seria outra, mas infelizmente ele não assumiu. E nós podemos ainda tirar uma outra lição, que é o fato de que essa transferência de responsabilidades vai trazendo consigo uma série de outros problemas ao longo de um processo, né? E a pergunta que sempre fica é, por que nós não fazemos investimentos para que possamos ter uma vida conjugal cada vez melhor, cada vez mais saudável, cada vez mais altruísta? Por que não tiramos tempo para investir um no outro, a fim de que nós possamos literalmente cumprir com aquilo que nós dissemos que íamos fazer lá no altar, não é? Nós prometemos algumas coisas que infelizmente a gente acaba não fazendo no nosso dia a dia. Prometemos diante de Deus e diante de testemunhas, mas infelizmente não fazemos aquilo que prometemos. Nós precisamos entender que para que o casal possa ser cada vez mais ajustado, eles precisam se ajudar. Eles precisam se anular de certa maneira para que possam então ajudar o outro. E aí os dois se ajudando vão fazer com que esse casamento seja cada vez mais ajustado e consequentemente mais feliz e mais duradouro. Quando há problemas, os dois sofrem, porque o desgaste é para o relacionamento, não é apenas para as pessoas em si. O que eu quero que você entenda é que o proibido, num certo momento, pode até ser mais atraente, mas ele vai trazer consigo tantos problemas que no frigir dos ovos nós chegamos à conclusão, não compensa. Quer uma dica de amigo? Faça investimentos no seu relacionamento matrimonial para que vocês possam ser felizes, sempre dizendo sim para os sims de Deus e dizendo não para os nãos de Deus. Pensa nisso.